Olá, você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu, a Letícia. Esse ano estamos estudando o Novo Testamento, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. Lembrando que a nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais uma semana com Marta e Maria. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Teve aí 2 episódios que eu não participei. Agradeço muito pelas mensagens de carinho de vocês no Instagram, no Facebook, perguntando se eu estava bem. Enfim, eu consegui sentir o amor de vocês através dessas mensagens. Mas estou de volta e estou super animada para a gente poder discutir essa semana. Essa semana a gente vai estar falando sobre Mateus 14, Marcos 6 e João 5 e 6. Mateus 14 e Marcos 6 contam mais ou menos a mesma história, mas em perspectivas diferentes. E daí em João 5 e 6 a gente acha algumas histórias adicionais, tá? E a gente está começando aqui o 2º ano do ministério de Jesus Cristo. Então eu pedi para a Letícia contar pra gente. Vamos começar com a história da morte de João Batista. Se você puder compartilhar pra gente. É um pouco confuso aí com tantos nomes. Até eu, quando eu tava lendo, me perdi, tive que ler várias vezes. Então a Letícia ficou com essa tarefa de dar um resuminho aí pra gente. Então tá, a gente já conhece Herodes, da história de quando Jesus Cristo nasceu. Ele foi foi Herodes o Grande, que foi o governante que mandou matar todos os meninos de Belém, na tentativa mal sucedida de matar Jesus. E aí ele teve alguns filhos e para dividir, ele acabou dividindo o terreno quando ele morreu, né? E ele tinha Herodes Antipas e Herodes Filipe, dois dos muitos filhos dele, né? Que ele teve muitas mulheres e muitos filhos. E todo mundo era chamado Herodes, não sei o quê, por causa do ego gigante dele, né? Exato. Porque... Exato. E ele tinha uma neta, dentre todos esses, que a neta era muito esperta. Ela olhava, ela ficou olhando os tios dela. Quem que será que ia ser o tio que teria a maior parte de terra, ou maior poder? E ela acabou casando com Filipe, achando que ele era o tal. Mas não, quem era seria Herodes Antipas, ou Antipas, não sei exatamente como é que lê aí o nome dele. E então, quando ela viu que Antipas era o melhor deles, ela foi morar com ele. E por que ela não gostava de João Batista? Porque João Batista falou para ela que estava errado, falou para Herodes que estava errado, que ele não deveria cobiçar a mulher do irmão dele. Então ela odiava, né, saber que tinha uma pessoa ali que estava falando que ela estava fazendo coisa errada. Ainda mais quando foi ela que orquestrou tudo, né? Eu fico imaginando, ela planejou tudo e o cara tá ali falando, o profeta tá aí falando que ela fez coisa errada. Foi o cara. João Batista. E aí o que acontece? Quando Herodes ele fez aniversário e a filha dela dançou para ele. Fez uma dança super bonita e ele falou, nossa, eu vou te dar tudo, eu te juro. Fez um juramento na frente de todos os convidados importantes, que era uma grande festa. Ele fez um juramento que tudo que ela quisesse, ele daria. E ela, sendo aconselhada pela mãe, a mãe falou, então, pede a cabeça de João Batista num prato. E foi o que ela fez, ela pediu. E ele não queria fazer isso. A gente consegue ver em outros versículos, acho que em Lucas, Marcos, não lembro, que ele já tinha visto João Batista, ele gostava, ele sabia que ele era um profeta, ele tinha medo da reação do povo, porque ele sabia que o povo gostava muito dele, que achava que ele era um profeta, enfim. Mas como ele estava na frente de tantas pessoas importantes, ele já tinha feito a promessa, ele não podia dar para trás. Então ele foi lá e mandou que fosse decapitado. Então foi aí que ele entregou realmente num prato a cabeça dele. Imagina a cena, né? Quão terrível. E aí então Jesus Cristo fica sabendo, através dos discípulos de João Batista, que ele tinha sido decapitado, tinha levado esse infortúnio. Obrigada. E o ponto assim que eu peguei dessa história um pouco foi na reação de Jesus, né? Quando ele soube.
No versículo 13 de Mateus 14, fala assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Tipo, o primo dele, não só primo, né? O profeta, aquele que batizou ele tinha todas aquelas conexões com ele, morreu, foi morto, foi assassinado. Eu imagino a dor e o pesar que Cristo deve ter sentido, né, naquele momento. Tanto é que ele quis ficar sozinho, ele fala que apartado, ele queria ficar... Queria estar em comunhão com Deus, né? Exatamente. E eu fiquei pensando, ele já sabe, ele conhece, né? Ele conhece o plano, mas ainda assim era um ente querido dele, era alguém que ele conhecia, que ele amava muito, né? Isso. E aí eu estava até lendo outra citação que fala, né, imagina como que era saber que João Batista, ele que preparou o caminho, agora estava preparando o próximo caminho, né? Ele morreu. Então o próximo caminho é que Jesus Cristo fosse para o reino celestial, que ele estava preparando aquele caminho também, né? Então, ao mesmo tempo, é aquele momento que você fala, nossa, chegou a hora de tudo acontecer, porque ele preparou esse caminho também. É verdade. E eu fiquei pensando também que modo sanguinário, né? Que naquela época era muito sangue, era muito derramamento, muitas coisas ruins, né? Hoje ainda tem crimes e coisas assim, mas nada tão escancarado, talvez, como era naquela época. E eu fiquei pensando como Cristo, ele ainda fica triste com essas coisas, né? Com a humanidade, com mortes, com tragédias, assim, né? Com coisas que tiram o arbítrio de outro, né? Eu acho que isso é uma coisa muito forte mesmo. E ele deve estar sentindo uma decepção muito grande, muito né, uma decepção. com o povo. Eu estou aqui tentando ajudar vocês a serem pessoas melhores e você faz o pior dos crimes, né? E como você falou, ele sabe do plano, mas eu acho que ele ainda tem esperança em nós. Ele ainda tem esperança na humanidade, porque todo mundo tem um pouco da luz dele, né? É verdade. Então ele conta que a gente aumente essa luz dele cada vez mais, né, para atingir outras pessoas, para que não haja esse tipo de coisa. E eu gosto aqui, continuando no versículo 14, então ele foi para o barco, né, querendo ficar sozinho, imagino ele chorando, né, era o primo dele, chorando, e o povo mesmo assim seguiu ele até o barco. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e foi movido de íntima compaixão. E eu adorei isso porque esse seria um momento que Jesus Cristo teria uma desculpa para falar assim, gente, olha, eu tô mal hoje, eu não quero, vocês podem me dar, voltem amanhã, eu preciso de um tempo para mim mesmo, mas não. Ele continuou servindo, ao ponto de chegar nos milagres da multiplicação. Então, em vez de ficar sofrendo na sua própria angústia, ele foi e doou mais dele. A compaixão significa aqui sofrer com outrem, né? Tá no guia de estudos e aí é exatamente isso, quando você sofre com outra pessoa, né? Claro, você tá machucado, mas você tira um pouco o foco seu e tem compaixão de outra pessoa que às vezes tem um problema muito maior que o seu, ou não, mas que aquilo vai te ajudar a aliviar o fardo, né, da pessoa e o teu também. Então o serviço, a gente estava até comentando no carro vindo para cá, né? Que o serviço, quando a gente escolhe servir, e ter essa compaixão, a gente meio que está escolhendo a nossa cura. Então, todo mundo que sai para servir, teve até uma história num discurso há um tempo atrás, em uma das conferências que fala uma mulher com câncer, que ela saía para, mesmo com câncer, com a dor, que todo mundo aqui, né, a gente sabe quando a pessoa tem quimioterapia que fica fraca e tal, e mesmo assim ela saía para fazer visitas, assim. E então, o que isso não mostra, né, sobre serviço? Ela estava se curando espiritualmente, né, e indo sofrer com outrem, né, tirando só a coisa dela e ajudando outras pessoas. E eu sinto que essa aula foi muito assim, para mim, quando eu li, eu tipo, nossa, né, porque eu tenho passado muitas dificuldades, né, na minha vida pessoal, e daí, né, o estresse de vir aqui hoje, fazer o podcast, e daí eu também sou professora da Sociedade de Socorro, então domingo eu tenho mais uma aula para dar. Com tudo que está acontecendo, eu também teria uma desculpa para gente, eu não consigo ir hoje, eu não consigo dar aula, mas é importante a gente fazer as coisas que o Pai Celestial, isso é bom,
Não é, Laís? Você não tava falando do mesmo sentimento quando a gente é missionário? É, exatamente. A gente vê a vida das famílias, das pessoas, e a gente vê tantas dificuldades, né, desafios, e a gente toma isso para nós, né, e como a gente pode ajudar as pessoas. Mas no final, como missionários, e a gente está estudando mais, tentando conhecer mais, a gente está feliz, porque a gente sabe que o Senhor é a nossa alegria, né? O Senhor está cuidando da gente. Então, no final, apesar de tantos desafios, a gente ainda está feliz e está seguindo em frente, né? E o que eu amei aqui, continuando na questão de que ele foi para o barco, chamou os apóstolos, né? E a multidão, vendo que eles iam pegar o barco, foram a pé. E foram de cidade em cidade, e eles chegaram mais rápido do que os apóstolos e Cristo, né? De tão ávidos, acho que eles estavam, né? De estar próximo do Salvador. E você falando, eu não tinha pensado nesse ponto. Será que as pessoas, sabendo que João Batista tinha, né, morrido, será que elas queriam estar ali também, próximas a Jesus Cristo? Para ajudar? Não sei. Eu não tinha... Não sei, eu não... No 14 fala exatamente o que ela leu, e foi movido de íntima compaixão para com ela. Então fala, e Jesus saindo viu uma grande multidão e foi movido de íntima compaixão para com ela. Que é a compaixão, né, como você falou. Na verdade, a compaixão, ele teve compaixão pelos das outros, pessoas, né? Não diz das pessoas com ele. Na hora que eu li isso, eu pensei, nossa, mas será que as pessoas estão tendo compaixão por eles? Por eu ele, também, né? assim... Mas Aí a eu tentei ficar compaixão entendendo. é uma troca, é aquilo É. que você falou. Eu não tenho como sentir compaixão por você se você não sei. É uma troca mesmo. de sentimentos. E outro ponto né? de vista também é que Deus ter enviado 5.000 pessoas naquele momento que Jesus Cristo estava sofrendo tanto. Porque se ele queria um espaço, ele queria um tempo no deserto, num lugar recluso, né? Ele queria ficar sozinho. E Deus falou, não, olha aqui, quantas pessoas querem ser curadas, quantas pessoas você vai curar. E que ao mesmo tempo, quando a gente serve, a gente estava falando sobre isso, que é dando que se recebe. Então o Senhor estava dando aí também uma forma dele se curar. É uma forma dele falar, né, filho, eu tô aqui, tô te vendo, e toma, essas outras pessoas precisam de você também nesse momento. Um momento de lapidação, um momento de aprendizado também, apesar da dificuldade. Porque realmente eu penso assim, até os chamados na igreja, o momento que uma pessoa precisa de um serviço, nem sempre é conveniente. Muitas vezes é inconveniente para a situação que a gente está passando, a maioria das vezes. Mas ali eles continuaram, e eu peguei aqui em Marcos, tá? Peguei em Marcos 6 para falar dessa mesma passagem. E como Jesus estava movido de compaixão e já estava ficando tarde, os discípulos, né, os apóstolos falaram para Cristo, olha, se despede deles, porque já está tarde e hora de jantar. Já é hora de jantar, e eles vão para as cidades e eles buscam o alimento deles. E Cristo falou, não, mas vamos alimentá-los, né? E eles falaram, bom, só se a gente gastar um dinheirão, assim, resumindo, e formos na cidade comprar. E Cristo falou, bom, então o que tem de comida, né? E aí tem 5 pães e 2 peixes, né? Então, Cristo disse, olha que interessante eu achei, né? Meio que assim, aquietai-vos, né? Mandou todo mundo sentar, então sentaram de 100 em 100, de 50 em 50, ele mandou todo mundo sentar, trouxeram para ele os pães e os peixes, e ele fez o milagre da multiplicação ali, né? Imagina esse momento, que especial. Eu imagino que Cristo, como a gente sabe, ele é o alimento espiritual, né, para nós, mas o simbolismo ali, porque realmente nós somos seres mortais, precisamos comer, né? Então as pessoas se aquietaram e ali subiram 12 cestos, né? Com peixes e pães, e ali todos ficaram fartos, comeram muito bem. E a gente fala de 5.000, mas aqui fala em Mateus 14, fala 14:21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, se cada homem tinha uma mulher e cada mulher tinha 2 família, filhos, sabe assim? Era muito mais do que 5.000 pessoas. Fiquei pensando sobre o símbolo também através disso, né? Às vezes o que a gente tem para dar para o Senhor é só aquele 2 peixinhos e o pão, né? E como ele multiplica. E isso assim, né, em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente vai dar uma aula na Cidade de Socorro e você fala, ai Senhor, não sei muito, não tenho muita experiência, só tenho esses 5 pães e os 2 peixinhos. E quando a gente entrega para o Senhor, ele realmente multiplica, ele faz as coisas acontecerem, né?
E isso num chamado também, né? Às vezes a gente se sente tão incapaz, né? Eu lembro que eu fui chamada para ser presidente da Cidade de Socorro numa ala americana e falei, nossa, bem eu aqui que nem documento tenho ainda, né? Estava estudante. E tantas mulheres especiais, nossa Senhor, eu tenho só isso aqui. E de alguma forma, né? Como a gente falou, a gente precisa aprender com o serviço, né? É uma troca. Então, até a gente está falando da multidão. O Senhor também precisava, Cristo também precisava ficar ocupado para se distrair, até para Ele ajudar essas pessoas. E às vezes isso também acontece com a gente precisa do serviço para a gente se fortalecer e ajudar as pessoas também. Então é essa troca que a gente cresce muito. E eu gostei que você falou de multiplicar, né? Porque eu não sei vocês, mas quando a gente começou a falar sobre fazer esse podcast, gente, eu me senti super inadequada. Acho que todas nós. Sim. Ninguém aqui, a gente fez aula de seminário e fez aula de instituto, mas ninguém aqui é formado em religião. Quem somos nós, sabe? Mas o que a gente tinha era a vontade de fazer isso. Às vezes a gente vem pra gravação, tipo, nossa, eu não estudei tudo que eu devia ter. A gente vem com 2 Nem peixes. o pão tá até faltando. Exatamente. E Deus multiplica. Deus multiplica. E a gente vê isso no retorno que a gente está tendo, os comentários que a gente está recebendo. Então, assim, eu tenho um testemunho muito forte disso. Ele realmente, se a gente está disposto, o Senhor vai ajudar a gente. Sois chamados ao trabalho. Se estáis dispostos a servir, sois chamados ao trabalho. Isso. Mas se estáis disposto a chorar com os que choram e qualquer outra coisa, acho que também aplica, né? O Senhor também está lá para nós. É verdade. E é legal que aqui ele mostra também como tudo era organizado, né? Tudo tinha uma ordem. Então, assim como hoje a gente recebe o mesmo evangelho em estacas, em ramos, em alas, em grupos menores, ele fez a mesma coisa ali, né? Ele separou em 100, 50, 50. Ele quis uma certa organização para receber a mesma mensagem, a mesma coisa. Muito legal, não tinha E pensado nisso. E todos foram saciados, né? Saciados. Né? Fisicamente. Igualmente, todo mundo comeu, todo mundo teve a mesma mensagem, mesmo pão. Muito mesmo interessante. peixe. Pensei também nisso na organização. Que não deve ter sido fácil, né? Só uma Nossa. pessoa organizar 5 mil. 5 mil. E os 12 apóstolos também. O quanto eles se sentiram, né, inadequados, talvez, de ter essa responsabilidade de alimentar todo mundo. Falar, mas Senhor, né? E nessa hora, mas acho que eles sabiam, né? O Cristo ele vai prover. Se ele tá falando, Ele tá vamos falando, obedecer então vai. e ele vai. É Deve ter sido verdade. muito legal ser uma... Nossa, Nossa, eu queria estar lá. Ou só uma abelhinha ali, né? Só vendo, assim, só observando. Tá, eu queria passar agora para o próximo tópico, que eu pedi para a Carol contar a história pra gente. Então, depois que isso acontece da multiplicação dos pães e dos peixes, eles vão para o barco, e daí tem a famosa história de Cristo andando sobre as águas. Você pode contar pra gente, Carol? Então, depois que eles acabaram, né, mais um milagre, né, da multiplicação e dele estar lá com a multidão, ele pediu para a multidão, né, tomar o seu rumo e os apóstolos também irem de barco, né, e ele falou também que ele quis de novo um momento para ele, um momento de solidão. Então, mais um princípio importante, né, que às vezes a gente precisa desse momento. De luto. Ele ainda estava em Tava em luto, talvez. Sim, ele queria esse momento. Às vezes a gente precisa também, às vezes quando a gente está esgotado, né, que ele deve estar servindo e tal, acaba um pouco a nossa, né? O espírito cansa, né? Cansa, o corpo precisa, né, descansar ainda. E ele ainda era, né, ele não era totalmente, ele ainda tinha bastante parte humana ainda, sentia fome e tudo mais. E enfim, então, e aí começou uma tempestade gigante, né? E de novo lá os apóstolos, né, todo mundo lá no barco, e fala que o pessoal estava sendo açoitado pelas ondas, né, então devia estar realmente. E falam que a 4ª vigília da noite, né, isso aconteceu e a gente estava estudando, parece que a primeira vigília das 6 às 9 da noite, de 3 em 3 horas. Então a primeira, aí a segunda das 9 à meia-noite, de meia-noite a 3 e de 3 a 6. Então ele apareceu lá, 3, tipo numa das partes que ainda estava bem escuro, né? Uma das partes que ainda estava mais escuro. E aí ele começou a caminhar no mar e falaram, e todo mundo começou a assustar, gente, isso é um fantasma, quem que tá?
E eles gritaram com medo, né? Imagina, aquela tempestade gigante. E tinha muito aquelas histórias, eu acho, né, de fantasmas e tal, né? E aí fala aqui, né, no 27, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. Então, né, já aí também tá aqui o nosso Jesus. Então, a gente não precisa ter medo, né? E ele fala, em meio às tempestades da vida, ele vai aparecer pra gente, né? E a gente tem que reconhecer a mão dele. E ele vai falar de alguma forma, gente, se vocês estão passando por qualquer desafio, alguma forma você vai sentir isso, tem de bom ânimo. Talvez é um abraço de uma amiga, uma ligação, uma mensagem, na verdade. Nessas partes mais difíceis, o Senhor, ele vai mandar alguma coisa ali para nos dizer isso, mesmo que demore um pouco, ou seja instantâneo, né? Não, imagina você vê assim. Eu coloquei aqui, mas eu fiquei meio admirada por esse estado. Já estava aqui no escritório do estúdio, né? E eu adorei. Para quem estiver escutando a gente no Spotify, dá uma olhada lá no vídeo. A gente colocou aqui uma estátua de Jesus Cristo nas águas, né? E quão representativa ela é, né? O mar aqui todo jogado em cima dele. E ele, assim, realmente, se você vê isso de longe, Você vai falar, algo no meio do mar, né? É um peixe enorme, o que é isso, né? Então, achei bem interessante assim, da gente poder ver e realmente sentir o que eles estavam sentindo, talvez, né? Assim, uma fresta, né? Muito pouco. E eu acho que Cristo também, naquele momento, quis mostrar que ele era o Deus dessa terra. Os elementos obedecem a ele, ele tem o poder de caminhar nas águas, ele nunca tinha feito isso antes, né? Então, ele quis mostrar para o povo que realmente ele é o Deus dessa terra e tudo obedece a ele, né? Ele criou o mundo pela palavra, como a gente estudou no comecinho da Bíblia, né? E agora ele também, né? Mas ele não quis calmar ainda, ele quis testar ainda, né? Ensinar mais um pouco a fé de todo mundo que estava lá no barco. E o nosso herói Pedro, que a gente chama ele, né? Pedro já viu lá, falou, não, vou ter a coragem, né? Eu achei que ele teve muita coragem. Ele falou, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aí no 29 fala assim, e ele lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então, realmente foi só para, né, para mostrar para eles mesmos até que ponto ia essa fé, né? E Pedro foi lá, mas na hora que estava tempestade. Então, Pedro, ele não estava caminhando sobre um mar, que às vezes a gente pensa na nossa cabeça que é um mar calminho que ele está caminhando, né? Não, ainda estava lá na tempestade. Então, imagina, não tinha nem o reto da gravidade, não tinha nada. E aí ele começou a duvidar na hora. E muitas vezes a gente é como Pedro, né? A gente passa, essa história é fantástica, porque ilustra muito da nossa vida, que a gente né? Quem nunca faltou fé? E eu acho que às vezes a gente foca muito nessa história, na falta de fé de Pedro. Mas e a coragem dele no começo? Ele foi o único dos apóstolos que falou, eu quero ir. O desejo dele. Eu desejo Se ir és com tu, você. eu quero ir com você. Eu quero, exatamente. Eu adoro essa história e me faz lembrar um pouco de uma escritura lá no livro de Mórmon, que eu queria ler para vocês. Só que eu vou mudar um pouquinho umas palavras para poder encaixar aqui com essa história, tá? Segundo Nef 31. E agora, meus amados irmãos, depois de haverdes entrados neste caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo terá sido feito. Eis que vos digo, não. Porque não haverei chegado até esse ponto se não fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é o poderoso para salvar. Então, acho que nesse caso, esse caminho estreito e apertado, a gente pode comparar talvez com um barco. Pedro não estaria ali no barco com Jesus se ele não tivesse a fé em Cristo. E daí o próximo versículo fala assim, e é aqui que eu vou trocar uma palavrinha. Deveis, pois, sair do barco, com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, andareis sobre água.
Você colocou né? essa última parte? Assim, Porque tereis vida É, eterna. tereis vida eterna. Andarei sobre a água. Ou poderia colocar tereis milagres. Tereis milagres. Então, às vezes, a gente tá assim, que nem Pedro, no escuro. Eu até, antes de vir pra cá, falei assim, vou fazer um exercício com elas pra gente fechar o olho e tentar imaginar. Mas, sabe, a gente consegue, eu acho que, imaginar você no escuro, com medo. E o evangelho é assim, às vezes. Não às vezes, muitas vezes. E Cristo tá falando pra gente, vem. Mas como que é possível? Pelas leis da física, ninguém consegue andar sobre a água, né? Aquela coisa, você paga o dízimo, a matemática não vai Não fechar. não tá E fechando. aí, paga o dízimo e exato. fecha no Daí final. fecha, exatamente. Ou coisas assim, né? Então, são muitas Exato. coisas que o Senhor põe-nos à prova. E uma coisa boa de pensar dessa história também é que o foco é Cristo. A gente não pode focar em Pedro. Porque o Pedro, ele focou em quem? Em Cristo. Ele conseguiu ver Cristo. Ele quis estar com Cristo. E ele superou o medo dele. E mesmo quando ele ficou com medo, o Cristo foi lá e pegou ele rapidinho. Tipo, não esperou. Ele fala até que estava a distância de um braço só, né? Que ele estava ali. Não estava longe. Ele sempre está logo ali para nós, né? Eu tenho uma pequena experiência. Alguns anos atrás, eu esqueci a chave da porta do apartamento que eu morava na porta. E os meus vizinhos ao lado, eles já tinham tido ocorrências pela polícia, enfim. E eu tinha um sentimento muito forte de que eu esqueci, era tarde, e que eles tinham pegado, que algum deles tinha pegado e guardado. Mas antes disso, na verdade, né? Na verdade, antes disso, eu fiquei muito atemorizada e eu não conseguia achar a chave, eu orei ao Senhor, eu saí do apartamento, eu corri, eu fui até as escadas e eu orei ao Senhor e eu falei, eu tô sozinha. E eu senti muito forte no meu ouvido aqui, você não está sozinha. Então eu levantei, falei, bom, tem que continuar, né? Procurando, tem que fazer alguma coisa. E eu senti muito forte que poderia estar, eles talvez pegaram. O meu sentimento ali era porque eles devem ter pego para fazer alguma coisa, pegar meu carro, alguma coisa, né? Não sei até hoje, mas enfim. Bati lá na porta, não me atenderam. 2 horas depois eu bati na porta de novo. E aí... Coragem, Nossa. E aí eu bati de novo e aí apareceu a filhinha. E os pais estavam dormindo, enfim. Aquela bagunça dentro de casa, eles consumiam drogas, enfim. E isso foi por um pouco período, depois eles saíram, eles tiveram que ser, né, como é que fala? Enfim, mas enfim, despejados. Mas enfim, a menina veio e trouxe a minha chave, realmente a minha chave estava lá. E realmente na tempestade do meu medo, do meu temor, só pensando naquilo, eu ouvi uma voz, você não está sozinha. O Senhor estendeu a mão. Exatamente. E com a ajuda do Senhor, né, dos nossos antepassados, enfim. Ele inspirou a criancinha tão pura, né? Foi. Para que os pais dormissem, para a criança né? Para a Nossa, criança com a verdade. pureza dela pudesse pegar a chave. Falei, será que tem uma chave assim assada? Ela, tem sim, eu vi, você pode pegar pra mim. Às vezes eles fizeram pra me ajudar, né, porque eu esqueci, eu não sei, é melhor ninguém pensar assim, sabe, mas enfim, só quero dizer que eu tava com muito temor, pensei em muitas coisas ruins, né, mas o E a Senhor me gente acalmou. pensa, né? Porque, infelizmente, o mundo está rodeado disso, mas a gente tem que se envolver sempre. É difícil, né? Mas tentar se envolver sempre na luz, né? Sim. E o importante, ficou tudo bem, assim, no sentido assim, não tive problemas, nada, eu orei muito ao Senhor. Então, acho que até as bênçãos que a gente acha que, não sei, como não ter hostilidade entre nós, eu não achar, apontar, nada, assim, eles não falaram, sabe? Deu tudo certo, tava tudo certo, e eu sei que o Senhor tá lá, ao alcance de um braço, né, para nos tirar aí da angústia. E eu pensei muito nessa questão da tempestade emocional, que às vezes nós estamos passando na nossa mente, no nosso coração. Às vezes nem é o ambiente em si como o mar que está ali agitado. São problemas, e hoje em dia né? é muito isso, Muito. né? Hoje tem muita gente sofrendo com tudo quanto é tipo de problema emocional. Que não é nem um pouco físico. É interessante que no versículo 30 de Mateus 14, ele abre ali na palavra medo, ele vai para o Guia do Estudo das Escrituras e fala, tem 2 significados. Um é temer a Deus, mas eu vou focar no segundo. O segundo é temer o homem, os perigos mortais. A dor e o mal é sentir medo dessas coisas e ter pavor delas.
E foi isso que, né, que Pedro sentiu naquele momento. Ele sentiu o medo dos perigos mortais, de se afogar, de não sei. Mas quando a gente tira só um pouquinho o nosso olhar, né, do caminho certo, a gente pode cair muito feio. Se a gente não estender nosso braço, não pedir, né, ajuda do Pai Celestial, não pedir a ajuda de Cristo ali para... Focar em Cristo. Exato. Então, só uma desviada de olhar já pode ser muito catastrófica. É verdade. Isso tem a ver com um pouco do último assunto que eu queria falar hoje, que é João 6. Jesus Cristo está dando assim, tá conversando, né? Não sei se é um discurso formal, mas ele está ensinando seus apóstolos, tanto quanto os discípulos. E ele fala, João 6, 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Ele estava falando naquele momento que ele é o pão da vida. E todo mundo falou, daí eles responderam, Senhor, dá-nos sempre esse pão, a gente quer. E daí ele fala, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E ele continua falando, e lá para o versículo 60, alguns dos discípulos, não apóstolos, eles vão lá e eles falam assim, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então eles duvidaram, como assim, você está falando que você é o pão da vida? Tipo, não está fazendo muito sentido isso. E até fala que eles saíram de lá. É porque a Páscoa estava se aproximando. E eles estavam lembrando do povo que foi liberto, né, de Israel. E aí foi dado a eles o maná para eles poderem comer e tal. E aí começou esse assunto de ser o pão, né, de ser o que mata a fome. Só que o povo estava incrédulo, né? Falou, o que o Senhor pode fazer para a gente acreditar, né? É verdade. E daí fala assim, no versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Então ele foi para os apóstolos, né? Tipo, esse povo todo não está acreditando em mim, vocês também querem parar de me seguir? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu gosto muito dessa passagem também, porque assim, vai ter muita coisa nessa vida que a gente não vai entender. Os discípulos não conseguiram entender essa comparação de Jesus, eu sou o pão da vida. Eles não conseguiram entender isso. Mas os apóstolos tinham um testemunho de que Jesus era o Cristo. Alguns dos discípulos não entenderam. Alguns dos discípulos, mas os apóstolos, eles tinham esse testemunho, né? Jesus é o Cristo. E para isso é o suficiente para nós. E isso me faz lembrar também muito assim, na introdução do livro de Mórmon, fala isso, né? Tipo, se você lê o livro de Mórmon, você sabe que ele é verdadeiro, você consequentemente vai saber que Joseph Smith é verdadeiro, consequentemente que essa igreja é verdadeira. Então, me lembra disso, porque assim, se você crê em Cristo, todo o resto se encaixa, né? Sabe, hoje não é diferente, sabe? A gente vai ter muitas coisas, são alguns ensinamentos, a gente às vezes recebe mudanças na igreja que é difícil da gente entender, de compreender, e a gente está vendo muitas pessoas saindo da igreja, pararem de seguir a Cristo, por causa de uma coisa pequena, né, que elas não conseguiram entender o porquê. Então isso ainda acontece, né? E o inimigo ele vai tirar proveito dessas coisas pequenas para torná-las grandes. Porque mesmo que o Senhor nos torne nossas coisas fracas fortes, o inimigo também faz as coisas pequenas serem grandes para o homem natural. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Mas eu estava pensando no Cristo Vivo, que é um documento, né, que eles fizeram, todos os apóstolos assinaram. Foi na época de 2000 que foi o James E. Faust, Thomas S. Monson e o Gordon B. Hinckley, o presidente da igreja, né, o nosso profeta na época. E eu vou ler só o comecinho aqui, porque é tão lindo, e fala assim, eles fizeram em comemoração ao Natal, né, e ele fala, ao comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo, ocorrido há mais de 2000 anos,
Oferecemos nosso testemunho da realidade de sua vida incomparável e o infinito poder de seu grande sacrifício expiatório. Ninguém mais exerceu uma influência tão profunda sobre todos os que já viveram e ainda viverão sobre a face desta terra. Ele foi o grande Jeová do Velho Testamento e o Messias do Novo Testamento. Sob a direção de seu Pai, ele foi o Criador da terra. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Embora jamais tivesse cometido pecado, ele foi batizado para cumprir toda a justiça. Ele andou fazendo bem, mas foi desprezado por isso. Seu evangelho era uma mensagem de paz e boa vontade. Ele pediu a todos que seguissem seu exemplo. Ele caminhou pelas estradas da Palestina, curando os enfermos, fazendo com que os cegos vissem e levantando os mortos, ensinou as verdades da eternidade, a realidade da nossa experiência pré-mortal, o propósito da nossa vida na Terra e o potencial que os filhos e filhas de Deus têm em relação à vida futura. Então é só um trechinho, né? Mas é lindo esse documento. E eu fiquei pensando, não seria interessante se a gente escrevesse um documento desse com a nossa família? Fazer um Cristo vivo para nossa família? Ia ser tão marcante para cada um da gente lembrar e talvez ler com eles o Cristo vivo e escrevesse, não sei, pensei assim que isso é muito forte. Eu lembro que quando eu era uma moça, as minhas amigas fizeram uma meta de progresso pessoal de decorar o Cristo vivo. E eu lembro que elas foram chamadas para um serão na estaca para recitar o Cristo vivo no púlpito e quem que conseguiu, né, recitar sem chorar, porque é muito poderoso as palavras, então vale muito a pena a gente lembrar que Cristo vive e lembrar desses testemunhos, né, e de se apegar nas coisas que Ele fez, enfim, para não cair quando tiver a tempestade, né? E eu queria encerrar, eu tenho uma citação que eu achei do Elder Ballard, ela é um pouco comprida, mas ela tem a ver com isso que a gente está falando e eu acho que deve ter alguém que está ouvindo a gente hoje que precisa ouvir isso, tá? O Elder Ballard, ele deu esse discurso em outubro de 2016 e fala assim, se eu pudesse eu lia todo o discurso porque é muito lindo. Vou mandar. Mas ele fala assim, se algum de vocês está vacilando na fé, faço-lhes a mesma pergunta que Pedro fez. Para quem ireis vós? Se vocês decidirem ficar inativos ou sair da igreja restaurada, a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, para onde irão? O que vão fazer? A decisão de não andar mais com os membros da igreja e com os líderes escolhidos do Senhor terá um impacto de longo alcance, que nem sempre pode ser visto nesse momento. Pode haver algumas doutrinas ou normas, alguns trechos da história que não estejam de acordo com a sua fé, e vocês sintam que a única forma de resolver esse desconforto interior agora é não andar mais com os santos. Se vocês viverem tanto quanto eu, vão descobrir que as coisas têm um jeito de se resolver por si mesma. Uma revelação ou um comentário inspirado pode trazer luz sobre um problema. Lembrem-se, a restauração não é um evento isolado, mas é algo que continua a acontecer. Nunca abandonem Nunca abandonem as grandes verdades reveladas por meio do profeta Joseph Smith. Nunca parem de ler, ponderar e aplicar a doutrina de Cristo contida no livro de Mórmon. Nunca deixem de dar ao Senhor o mesmo tempo por meio de tentativas honestas, para entender o que o Senhor revelou. Como disse certa vez meu querido amigo Elder Neil L. A. Maxwell, não devemos supor que, só porque algo é inexplicável para nós, não tem explicação. Irmãos e irmãs, aceitar e viver o Evangelho de Cristo pode ser desafiador. Sempre foi e sempre será assim. A vida pode ser como as pessoas que fazem uma caminhada por uma trilha árdua e íngreme. É natural e normal parar de vez em quando no meio do caminho para tomar fôlego, recalcular a rota e ajustar o ritmo. Nem todo mundo precisa parar no meio do caminho, mas não há nada de errado nisso quando as circunstâncias assim exigem. Na verdade, pode ser algo positivo,
para aqueles que aproveitam o máximo da oportunidade de se refrescarem com a água viva do Evangelho de Cristo. O perigo surge quando alguém decide vaguear para longe do caminho que conduz à árvore da vida. Às vezes podemos aprender, estudar e saber, mas outras vezes temos que acreditar, confiar e ter esperança. Então fica aí, porque eu queria prestar o meu testemunho, que eu sei que isso, tudo que a gente falou hoje é verdadeiro. A gente está num mundo sombrio, todos nós estamos passando por dificuldades espirituais, emocionais, financeiras, talvez estamos tendo dificuldade com a nossa fé, mas o Senhor está lá. Não se desviem do caminho. Continuem fazendo aquilo que vocês acreditam estar certo e foca em Cristo. Muitas coisas que nele fala aqui a gente não vai conseguir entender nessa vida. Mas lembra, foca em Cristo. Foca em Cristo, foca no seu testemunho, em todas as vezes que você sentiu o Espírito na sua vida, todas as vezes que você sentiu o Espírito na igreja, durante uma oração, durante uma bênção, é nisso que você tem que focar. E você vai conseguir continuar caminhando no caminho. E muitos mistérios vão ser revelados. Eu acredito que se a pessoa quer muito receber uma resposta ou tem muito uma coisa, se ela quer saber desse mistério, o Senhor vai revelar. Mas pode ter tempo e pode exigir muito sacrifício, muito esforço até lá. É verdade. Só invadindo. A gente tá terminando aqui, encerrando o episódio. Uma surpresa, o Lucas. E aí, pessoal, tudo bem? Vim aqui dar um oi pras meninas. Só veio falar amém, porque a gente já terminou. Curtam aí o vídeo, compartilhem com os amigos, porque esse podcast daqui é o melhor que tem em português, hein? Pô, obrigada, Lucas. Eu assisto e eu recomendo, hein? Depois do Videira Verdadeira, né? Filho, pode ficar aí. Onde você vai? Tá com fome? Mas onde eu vou ficar? Bom, encerramos o episódio de hoje e a gente vê vocês da próxima vez. Tchau. Tchau.